Sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo 2021. Eu sou o professor Nelson Santos e vou ser o professor de matemática de vocês agora no sexto ano C. Ok? Então, vamos começar. A princípio, nós vamos estudar o sistema de numeração decimal. Até o quinto ano, a quarta série, a gente vê muito ele, a gente usa os números natais para contar, mas a gente não vê a fundo esse sistema, que também tem o nome de indo-arábicos. Por quê? Esse sistema foi criado pelo povo hindu, mas foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Tudo bem? A beleza desse sistema está aqui, ó, nesses 10 símbolos. Por quê? Porque com esse sistema a gente consegue registrar qualquer quantidade, por maior que seja, usando apenas esses 10 símbolos aqui, que a gente já conhece, e tem os números de 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. Tá? Esse sistema usa agrupamentos de 10 unidades para representar quantidades. Tá? A gente vai ver logo a seguir como é que isso funciona. Aqui, como eu falei, vamos usar agrupamentos de 10. E agora eu vou exemplificar o que seriam esses agrupamentos de 10. Tá? Aqui eu já contei, mas se contarmos novamente, nós temos 15 unidades. Porém, não vamos contar de uma forma tão normal. Vamos usar o sistema decimal passo a passo. Tá? 10 mais 5, temos 15 unidades. Olha só a mágica. Dezenas unidades. Tá? Como vocês podem também acompanhar no livro de vocês, tem alguns exemplos também nesse sentido. Nós temos 15. Tá? Mas percebam que ó, é uma dezena e 5 unidades. Uma dezena, 5 unidades. Um agrupamento de 10 unidades, mais 5 unidades. Portanto, ó, como é que a gente pode representar aqui? Ó? 5 unidades e uma dezena. Aqui temos uma quantidade de 15, ou seja, 15 bolinhas. Como nós contamos? Uma dezena mais 5 unidades. Percebam que ó, é o mesmo agrupamento, tá? Um agrupamento de 10 e 5 unidades. E nós representamos assim: uma dezena mais 5 unidades. Agora entra um conceito interessante. Tá? Percebam que ó, o 1 é só um símbolo. Ele representa 10 unidades, mas por conta da posição dele, de onde ele está nesse número, nessa quantidade. O que gera para a gente o conceito de valor posicional. Tá? A gente vai ver que dependendo de onde está um número, em uma mesma sequência de algarismos, ele assume valores diferentes, representa quantidades diferentes. Ok? Ainda, para exemplificar, o valor posicional, e se a gente adicionar, tá? Eu vou apagar essa parte aqui de cima. Vamos supor que em vez de 37, eu tenha 370. A única coisa que mudou foi esse zero aqui no final. Mas olha só, aqui agora são as unidades, aqui é a dezena, e aqui as centenas. Tá? No caso aqui são agrupamentos de 100 unidades ou de 10 dezenas. Isso é uma centena. Percebam que aqui nas unidades, agora nós temos 0 unidades. Ou seja, não temos mais unidades. Agrupamentos de 10 ou dezenas. Temos 7 dezenas. E nas centenas, temos 3 centenas. Se a gente comparar com o 37, tá? A gente tem os mesmos algarismos, só que em uma posição diferente. Eu desloquei eles para a esquerda. Deixei as unidades agora com 0. O 7, que era unidade, passou a ser dezena. Tá? Então temos 7 dezenas e 3 centenas. Percebam, tá? Eu vou apagar aqui só para a gente comparar, lado a lado, que a única diferença é a posição. Se eu escrevo aqui centenas, dezenas e unidades, tá? Aqui o 7, o 3 e aqui teríamos 0, tá? Mas
Eu não vou colocar ele para não gerar confusão. Percebam que o que eu fiz com o 37 foi simplesmente pular ele para a esquerda, puxar ele para cá. A posição do algarismo em relação à unidade de dezenas e centenas faz toda a diferença. E, portanto, o 7 passou de unidade para dezena. Mais um exemplo, ainda nessa lógica. Centenas, dezenas e unidades. Uma única unidade, tá? Como a gente já tinha comentado antes. Mas, ainda assim, se eu repetir o processo e deslocar o 1 para cá, para as centenas, agora nós temos 100 unidades. Valor posicional, ou seja, o algarismo, dependendo da posição que eu coloco ele muda completamente de valor, tá? Uma centena, 100 unidades. Uma unidade. O algarismo é o mesmo, o que muda é a posição. Bom, seguindo do valor posicional, a gente passa para o princípio da posição decimal, que é essencialmente a mesma coisa, só que mostra uma outra característica, tá? Se a gente abordar aqui o número 333, desculpa, a quantidade 333, o que é que a gente vai perceber? É o mesmo algarismo, exatamente ele, só que em posições diferentes e, portanto, representa quantidades diferentes. Quando eu pego esse último aqui das unidades, são 3 unidades. Vou usar apenas o U para não ocupar muito espaço. Quando eu tomo esse 3 aqui que está na casa das dezenas, são 30 unidades. Tá? Deixa eu só... 30 unidades apenas porque eu mudei a posição dele. Então ele aumentou de valor, digamos assim. E o último, que é o último 3, o último algarismo 3 que está na casa das centenas, aqui nós temos 300 unidades. O que é que diz o princípio da posição decimal? Sempre que eu pego um algarismo e puxo ele, translado ele, ou movo ele de uma casa para a esquerda, ele multiplica o seu valor em 10. Ele representa uma quantidade 10 vezes maior. 3, 30, 300. Se você multiplica o 3 por 10, você tem 30 unidades. Se você multiplica o 30 por 10, você tem 300 unidades. Isso é por acaso? É coincidência? Não. Inclusive, por isso o sistema tem o nome de Sistema Decimal de 10. Agrupamentos de 10. Ok? E por esse princípio, que decorre imediatamente do valor posicional, independente do algarismo. O que importa é a ordem que ele está para dizer qual quantidade ele representa. Como já foi dito do sistema decimal, com o valor posicional, com o princípio da posição decimal, a gente vai dar um passo a mais. Por quê? Por mais que seja tudo muito bom, o sistema decimal é ótimo, porque com poucos símbolos a gente representa qualquer quantidade, temos um problema. Quando a gente tem números muito grandes, dar um nome para ele, entender que quantidade é aquela, se torna meio complicado. Tá? Então o que é que acontece? Nós separamos em ordens e classes. Tá? Primeiro vamos para as classes, depois a gente olha as ordens. É um pouco mais simples as ordens, mas vamos primeiro nas classes. Vamos escrever, por exemplo, aqui, ó, uma quantidade 11. Percebam que, ó, na classe das unidades, nós temos uma dezena e uma unidade. Classe das unidades, por quê? Porque aqui, por mais que sejam centenas, dezenas ou unidades, todas podem ser expressas diretamente como unidades. 11 é igual a 10, mais 1, ou um agrupamento de 10 unidades, mais uma unidade, tá? Unidades. Se eu escrevo, por exemplo, 2502, percebam que aqui nós temos a classe das unidades. Classe dos milhares, 2000, tá? Esse 2 aqui, graças à posição dele, percebam que, ó, centenas, dezenas de unidades. Aqui, para não criar mais uma letra, mais uma complicação para a gente, criamos uma nova classe. A gente usa uma nova classe, que é a classe dos milhares. E aqui, as unidades de milhares. 2 unidades de milhares equivalem a 2000 unidades.
ou 20 centenas, tá? Até aqui, na classe das unidades, até as centenas, por exemplo, aqui o 5 representa 500 unidades. 500 unidades, diretamente. 2.000 unidades a gente pode representar como 20 centenas. Já fica um número cada vez maior. E se eu aumentar? 342.502. Classe dos milhares. 342 mil ou 342 unidades de milhar. Tá? Novamente, aqui ó, no sistema de posição, tá? Posição decimal, quanto mais para a esquerda, maior o valor. Na classe dos milhares, temos esse número. Na classe das unidades, 502. Vamos aumentar ainda mais esse número. 126.342.502. Percebam que as classes aqui, elas auxiliam muito, imensamente, para nomear, para ler e para escrever números. Especialmente esses que são muito grandes, tá? É aqui. Temos 6 unidades de milhão. 6 unidades de milhões. Que representam 6.000 unidades de milhar. Tá? Unidades de milhar. São 6 milhões de unidades que representam 6.000 unidades de milhar. Percebam que quanto mais eu aumento essa quantidade, quanto mais para a esquerda os meus números vêm, mais fica difícil de entender que quantidade é essa, mais fica difícil de interpretá-las. Ok? Então, para isso servem as classes. Nós separamos os números, a escrita das quantidades dos algarismos, em agrupamentos de 3, da esquerda para a direita, nessas classes, para facilitar o nosso entendimento de que quantidade seja essa. Tá? Bom, aprofundando um pouco mais nessa divisão dos algarismos, tá? A gente separou em grupos de 3. Cada grupo de 3 recebe o nome de classe. Uma classe. Classe das unidades, milhares e a classe dos milhões. E por aí vai, tá? Tem muitas outras. Porém, para ficar ainda mais fácil de nos referir a um dado algarismo, uma dada quantidade aqui dentro, para ter mais informações sobre ela, a posição de cada algarismo recebe o nome de ordem, tá? Então, por exemplo, a classe das unidades, dentro dela estão a primeira, segunda e terceira ordens. Se eu escrever o número 321, se eu quiser me referir ao algarismo 3, que está na casa das centenas de unidades, representa 300 unidades, eu posso simplesmente perguntar pela terceira ordem da minha quantidade, tá? Do meu número. Eu vou aumentar ainda mais. 5, 10. Tá? Aqui nós temos 50.321. Eu posso querer alguma informação ou perguntar se há alguma unidade de milhar no meu número, na minha quantidade. Eu posso me referir simplesmente à quarta ordem. Tá? Cada posição de um algarismo aqui nesse número vai ter o nome de uma ordem, uma dada ordem. Isso facilita muito quando quiser informações de um algarismo em um número muito grande. Vamos estender até o final, aqui até a classe dos milhões, e ver o que é que dá. Bom, fazendo uso aqui das classes, para ficar mais fácil de nomear essa quantidade, vamos por partes. Na classe 2 milhões, 127 unidades de milhões, 850 unidades de milhar e 321 unidades simples. Juntando tudo, ficam 127.850.321, usando as classes para nomear. Mas se eu me refiro à oitava ordem imediatamente, eu penso no algarismo 2, que está nas dezenas de milhões. Tá? E se vocês forem no livro de vocês, no Telares, vocês vão ver que tem quantidades que a gente pode representar que podem chegar até a 20ª ordem. Tá? Então, se estende ainda muito mais as classes dos bilhões, dos trilhões e por aí vai. Quanto maior o número, maior a dificuldade de me referir a um único algarismo. Porque ele vai estar muito distante, tem muita informação, então eu posso me referir simplesmente à ordem dele. Tá? E percebam que separamos as classes em grupos de 3. Cada classe, o final é um múltiplo de 3. Ou seja, a nona ordem está na classe dos milhões, a sexta na classe dos milhares. Tá? Mas isso é só um dado curioso, não é tão importante. O que importa realmente é essa fixação que a gente tem para obter informações. Facilita muito mais acessar,
um dado algarismo, ok? Bom, e por hoje é isto. Eu vou mandar também o link, tá, de um formulário que vocês devem responder. São atividades do nosso livro, do Telares, ok? Vocês podem também me responder por foto, mas é preferível que seja pelo formulário. Eu também gostaria muito que ao final responder o formulário. Os nossos horários vão ficar na segunda-feira, tá? Então vocês têm segunda-feira de 9 às 11 para tirar dúvida. Conversem, tá? Façam perguntas e, acima de tudo, comentem sobre a aula. O que vocês gostaram, o que não gostaram, o que poderia melhorar. O que vocês achariam que poderiam ter entendido melhor, se a letra está grande, está pequena. Opinem, tá? Respondam o formulário e opinem, ok? Muito obrigado e bons estudos.